Bom, nós vamos falar sobre prescrição de palmilha, de uma forma bem objetiva e bem prática, e um pouco também mostrando o exame da podoposturologia. Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que conhecer aqui os tipos de pés. Um pé normal é um pé que tem um arco interno, tá? Essa curvatura que é importante para dar o equilíbrio e sustentação no pé, que isso vai interferir diretamente nas articulações de quadril, joelho, tornozelo e coluna. Aqui nós temos um pé chato, sem a presença do arco interno, e um pé cavo, né, com uma excessiva flexão desse arco, que pode atrapalhar também, sobrecarregando determinadas áreas do pé, até mesmo joelho, quadril, tornozelo e coluna. Então, um pé normal, ele tem esta imagem aqui quando ele faz um exame de plantigrama, quando ele pisa, fica a imagem do seu pé, ou quando ele pisa na areia. Um pé chato, ele tem essa imagem exatamente aqui, e um pé plano, o cavo, ele tem essa imagem diminuída, porque não há carga nessa região aqui. Então, gente, mais uma vez, o pé plano tem essa imagem, que deve ser corrigido. Um pé pronado, o certo com o pé pronado é uma maior área de carga na região interna, tanto do retropé quanto do antepé. Aqui é um pé neutro. E um pé cavo. Se for um pé supinado, a maior área de carga vai ser na borda lateral, tanto do antepé quanto do retropé. Mais uma vez, mostrando aqui, né, como é um pé normal. Um pé chato, há uma diminuição dessa curvatura, e um pé cavo, há um aumento significativo dessa curvatura, né? A gente vê aqui, ó. Bom, aqui é importante mostrar, né, o pé chato, o pé plano, né? E como é que ele se apresenta no traço. E um pé normal, porque a ausência dessa curvatura, ela vai, consequentemente, interferir diretamente no posicionamento do calcâneo, na área de carga do calcâneo. Bom, aí aqui nós temos o tipo de calcânio que existe, o calcânio varo, né, que é quando, esse é um pé direito, é quando você joga muito mais carga na borda lateral do calcânio, gastando o seu sapato na borda lateral. Aqui seria um calcânio neutro e um calcânio valgo, onde você sobrecarrega a borda posterior do retropé na parte interna, onde você gasta mais o calçado internamente. Muitas vezes também vai interferir diretamente no posicionamento do tornozelo e, consequentemente, no joelho também, né? Geralmente, um calcânio valgo, você tem um joelho valgo. Um calcânio varo, você tem um joelho varo, na maioria das vezes. Bom, quando você vai pedir uma palmilha, você tem que estar ciente do antepé, mediopé, onde ficam os ossos do tarso, os ossos do tarso, e o retropé, onde fica o tálus e o calcânio. No antepé ficam os dedos do quinto ao primeiro. Bom, por quê? Porque quando você vai fazer uma solicitação, você vai mandar para a pessoa, olha, eu quero que faça um preenchimento na borda anterior, né, interna do antepé. Anterior, lateral, né, do antepé. Ou quero fazer uma compensação no retropé. Ou eu quero fazer apenas uma elevação
da borda póstero-medial, póstero-lateral, póstero-medial, entendeu? É assim que você vai fazer a sua solicitação. Então, o primeiro passo, né, é você definir as regiões. Onde eu vou fazer essa compensação? É no antepé? É no retropé? É na borda lateral? É na borda medial? Quais os locais que eu vou fazer a compensação para essa palmilha? É na borda anterior, no antepé? Na borda lateral, na borda medial? É no retropé? Né? Eu vou pegar toda a borda, no caso de pé pronado ou supinado, né? No caso aqui, eu tenho um pé pronado, eu vou fazer uma elevação na borda interna, né? Se ele tiver tanto o desvio tanto no antepé quanto no retropé. Então, você vai usar toda a borda interna. Aí você vai fazer elevação, no caso, um pé pronado, na região interna, tanto do antepé do retropé. Se você tiver um pé supinado, você pode fazer tanto a compensação na borda externa para conduzir o pé dele internamente. Você pode usar uma palmilha longa, uma palmilha confortável, ou você pode fazer só diárias. Olha, o paciente ele tem calcânio varo, então eu vou elevar na borda do retropé lateralmente. Ele tem calcânio valgo, eu vou fazer elevação na borda interna medialmente. Né? Esse paciente, o pé dele, ele come muito sapato na borda do antepé lateralmente. Então, eu vou fazer essa elevação para distribuir a carga e jogar o pé dele um pouco mais medialmente. E aqui a gente pode utilizar, né, as compensações, né? Você costuma usar em uma das pernas, então, quando a pessoa faz uma fratura cominutiva, diminui o seu segmento, você pode compensar também. Aqui é uma explicação sobre palmilha também. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre a palmilha. O que é, né, o arco interno? Né? O arco interno ele fica na parte interna, medialmente do pé. Ela é formada pelos 7 ossos, denominados ossos tartais. Então, o que acontece? Existem pessoas que não têm, então tem um pé chato e não tem esse arco que faz a distribuição da mecânica do pé. Então, quando a pessoa tem um pé chato, você vai solicitar a presença de um arco, né, para sustentar essa região do médio pé. Quando a pessoa tiver com a perna mais curta, você vai solicitar a complementação, né, no retropé. No retropé. Aqui ela começa e ela vai morrendo a zero aqui. Certo? Quando a pessoa tiver um pé, né, aqui, ó, seria o pé esquerdo. O pé estiver mais assim, significa que o pé está pronado. Então, eu tenho que fazer elevação, se o pé estiver totalmente pronado, eu tenho que fazer elevação da borda interna. Então, tem que elevar essa região aqui. Se o pé, em vez de estar pronado, ele está supinado, eu tenho que fazer a elevação da borda lateral. É assim que funciona. Se eu perceber que esse pé ele está muito comprimindo muito a região, fazendo calosidade na região do primeiro dedo, né? Posso pedir para fazer a elevação só dessa borda anterior. Se for o contrário, né, eu posso pedir para fazer só a elevação da borda anterolateral.
E se o caso dele aqui, agora no calcânio, ó, se ele tem aqui assim, ó, se ele faz uma pressão no calcânio com a borda interna, né, eu tenho um calcânio valgo. Se ele faz a pressão mais no calcânio na borda lateral, vamos falar um pouco. Se ele faz a pressão mais na borda lateral, eu tenho um calcânio varo. E aí você tem que fazer a elevação da borda lateral. É assim que funciona. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o exame de baropodometria estática. Então, a gente está aqui observando essa imagem de uma baropodometria estática. Se usa uma escala termográfica, que é uma escala de calor, que é convertida para pressão, onde o vermelho, né, ocorre muita pressão e o azul, né, é de menor pressão. Nessa primeira imagem, da esquerda para a direita, apresenta um ângulo de rotação do centro de pressão. A bola do meio representa o centro de gravidade do corpo. Eu não sei se essa paciente estava posicionada com os calcanhares alinhados, entendeu? Porque a imagem, né, ela parece muito assimétrica. Então, ele deve ser feito em toda a baropodometria, alinhando o bordo posterior dos calcanhares. Se os pés estiverem desalinhados, vão desalinhar o quadril também. A superfície, aqui, ó, é a área de contato. A pressão máxima é a descarga de peso. E a pressão média é de ambos os pés. Entendeu? A outra imagem, distribuição de peso. Na distribuição de peso, vamos observar uma distribuição pressórica. No antepé, ocorre uma alteração de grande carga que pode ocorrer por um mau posicionamento. Existe nesse exame uma alteração significativa aqui que pode ter um erro no posicionamento. Já na tela de baixo, né, ele divide o pé em antepé, retropé e percentual de carga. Entendeu? Na estabilometria, você observa o comprimento. Temos 3 linhas aqui. Uma azul clara, uma vermelha e uma azul escura. A azul clara é o centro de gravidade do corpo. A vermelha é o percentual de carga do lado esquerdo. E a azul escura é o percentual de carga do lado direito. E aqui o gráfico da estabilometria, ele mostra o quanto o corpo oscilou para os lados. No segundo gráfico, mostra a oscilação antero-posterior. E no último gráfico é a velocidade do centro de pressão. Eu espero que eu possa ter dado uma clareada, né? Facilitado um pouco o seu entendimento sobre prescrição de palmilha e podoposturologia. Um abraço.